Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Presbiteriana de Taubaté, São Paulo. Deus o abençoe. Por favor, irmão, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo de número 22, a partir do verso 34. A palavra do nosso Deus diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Amém? Estamos, nesses últimos domingos, tratando do tema aprendendo a tratar nossos conflitos. Já falamos algumas coisas muito importantes. A primeira, os conflitos existem. Os conflitos existem não necessariamente porque somos maus. Existem dada a complexidade da vida. Os conflitos podem ter causas positivas ou causas negativas. Já falamos de duas causas negativas: inveja e insensatez. Falamos que a característica principal dos conflitos por inveja é que eles não passam por uma avaliação racional. Os conflitos por insensatez não passam pelo bom senso. Hoje vamos continuar nossa série, aprendendo a tratar nossos conflitos, falando a partir dos conflitos positivos. Os conflitos por causas positivas. Aquele que nunca participou de uma boa briga, que atire a primeira pedra. Ainda estou invicto. Já falamos sobre os conflitos negativos, insistindo na necessidade de uma autocrítica, uma sondagem a fim de verificarmos se a causa do conflito, na verdade, não está relacionada com as obras da carne, a insensatez e a inveja. Hoje vamos falar sobre os conflitos necessários, aqueles que não surgem necessariamente porque somos pecadores, mas porque somos seres humanos e necessitamos, todos nós, corrigir sempre nosso comportamento. Fiz questão de afirmar em nosso último sermão que nem sempre os conflitos têm causa negativa. Na minha experiência, uma boa parte deles tem, é verdade, mas nem todos. Hoje, quero fazer a mesma afirmação, porém, de um modo diferente. Alguns conflitos são necessários e até mesmo positivos. Em Gálatas, capítulo 6, verso 1, a palavra de Deus recomenda: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Todos nós cometemos faltas. Todos nós cometemos faltas. Portanto, todos nós precisamos de correção. Nosso Senhor Jesus Cristo ensina: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mateus 18:15. Nenhum de nós é perfeito.
Amém, irmãos? Nenhum de nós é perfeito. E se formos sinceros, admitiremos com tranquilidade que estamos muito longe disso. Uma das formas de ganhar o irmão faltoso é através da arguição, que nada mais é do que uma confrontação saudável, um conflito que visa o bem do nosso irmão. Alguns conflitos são necessários e seus resultados podem ser bastante positivos. Por isso, o sábio Salomão ensina: repreende o sábio e ele te amará. Provérbios 9:8. Lloyd Perry, escritor norte-americano, comenta assim essa questão, abre aspas: o conflito nem sempre é errado, não é algo de que devemos nos envergonhar ou ter medo, fugindo como crianças amedrontadas. Se considerarmos o conflito de acordo com o ponto de vista correto, podemos até dar-lhes boas-vindas, em vez de temê-lo. O conflito não é apenas inevitável, é valioso. Fecha aspas. Mais uma vez, meus irmãos, encontramos uma lombada em nossa estrada, uma pedra de tropeço em nosso caminho. Os conflitos por causas justas, os conflitos por causas legítimas, os conflitos necessários existem, mas para entendermos o que Deus espera de nós nestas situações trazidas pela vida, precisamos considerar o conflito de acordo com o ponto de vista correto. E essa é a nossa pedra de tropeço. Considerar o conflito do ponto de vista correto. Eu adorei essa sugestão do Lloyd Perry. Considerar o conflito do ponto de vista correto. Mas, como? Se eu sou um pecador, se meu coração é enganoso, se mesmo quando quero acertar, se mesmo quando eu sou um poço de boas intenções, eu posso errar, como é que vou saber que meu ponto de vista sobre o conflito é o correto? Perguntam os mais perspicazes. Como? É sempre a parte mais complicada. Os irmãos lembram-se daquela história dos pastores que se reuniram para discutir sobre o lobo que estava atacando o rebanho? O pessoal discutiu, mas este lobo é muito astuto, muito ágil. Como nós vamos fazer para pegá-lo? Então alguém teve uma brilhante ideia. Por que nós não colocamos um guizo, um sininho no pescoço da fera? E assim podemos ouvir quando ela se aproximar e proteger nossas ovelhas. Todos gostaram da ideia e já estavam comemorando a solução, quando um estraga-prazeres perguntou: mas como é que nós vamos fazer isso? Como, irmãos? É sempre a questão mais complicada. Desde o início desta série de sermões, eu tenho procurado deixar claro que sem Jesus nós não somos nada. Boas ideias, teorias inteligentes, estratégias criativas não são nada sem Jesus. O púlpito não é o lugar de onde se ensina autoajuda. Os cristãos não são positivistas. Eles creem em Deus, mas não são positivistas. As coisas, meus irmãos, do reino de Deus, as realidades do mundo espiritual,
os imperativos do amor ensinados nos evangelhos para nossos relacionamentos só poderão ser alcançados com a bênção de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo diz categoricamente: sem mim nada podeis fazer. E nós não podemos mais tardar em aprender isso. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Ora, se eu não posso nada sem Jesus, isso significa que para avaliar um conflito do ponto de vista correto, só é possível com a ajuda do Filho de Deus. Porque sem Ele, eu não posso nada, nem mesmo ter a avaliação certa sobre um problema. Amém, meus irmãos? Sem Jesus, nós não somos e não fazemos nada. Como? Eis a questão. Jesus! Eis a resposta. Se nesta série de sermões que intitulamos Aprendendo a Tratar Nossos Conflitos, você esquecer de tudo, lembrando-se apenas que os problemas de relacionamento são resolvidos a partir de Jesus, com Jesus, na maneira de Jesus, como Jesus, com a graça de Jesus, no exemplo de Jesus, no poder de Jesus, então você não precisa lembrar mais de nada. Se esta série for completamente esquecida por nós, e nós, pelo menos, lembrarmos dessa pequena parte, com Jesus eu posso melhorar meus relacionamentos. Então, você lembrou de tudo. Os irmãos estão entendendo? Nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa vida. Por isso, eu acredito e não tenho nenhuma dúvida de afirmar que um conflito pode sim ser valioso e ter um resultado final que possamos chamar de bênção. A Bíblia diz que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 de João 2,6. No modelo de Jesus, 3 ensinos de como podemos considerar um conflito do ponto de vista correto se apresentam a nós. Vejamos cada um deles. Primeiro, um conflito por causas positivas é sempre motivado pelo amor. Meus irmãos, um conflito pode perfeitamente coexistir com o amor. Amor e conflitos não se eliminam. Relacionamentos perfeitamente harmoniosos só serão possíveis no céu. Eu louvo a Deus. No céu não vai ter mais marido estressado com a demora da mulher nas compras. No céu, ninguém vai precisar chamar a atenção do filho por causa do horário de chegar em casa. No céu, as mulheres vão torcer para o mesmo time que os maridos. Ah, meus irmãos, o céu vai ser perfeito. Mas enquanto vivermos na terra, precisamos aprender, de uma vez por todas, que o amor não elimina os conflitos. O amor supera os conflitos. O amor não acaba com os conflitos nos relacionamentos íntimos. Pelo contrário, ao invés de acabar com os conflitos no casamento, o amor, na verdade, é aquilo que impede que o conflito acabe com o casamento. Preste atenção, o amor não acaba com os conflitos no casamento. O amor faz com que um casamento se sustente, apesar dos conflitos. E estas são duas coisas bem diferentes. O amor não acaba com os conflitos na igreja.
O amor faz com que a igreja não acabe por causa dos conflitos. Por isso, a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O mais belo hino de amor, 1 Coríntios 13:7, termina: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Qual o nosso problema? Não gostamos de sofrer. Qual o nosso problema? Não gostamos de suportar. Qual nossa ilusão? Queremos amar sem sacrifícios. E em nome de Jesus, é importante você entender isto. O amor em si é o maior de todos os sacrifícios. Não existe amor sem sacrifícios. Qual é nosso pecado? Não amamos como Deus quer. E é esse o nosso problema. E não o nosso cônjuge. E é esse o nosso problema. E não o irmão que discorda de mim. Com Jesus, aprendemos que os conflitos podem existir com o amor. E que amar e confrontar não são coisas incompatíveis. Não há dúvida que quando Jesus confrontou, corrigiu, puxou a orelha, chutou o balde, ele o fez motivado pelo amor. Jesus é a encarnação do amor. Nosso Salvador é a fonte, inspiração e exemplo de todo o amor, o mais puro, o mais genuíno, o mais cristalino, o mais poderoso amor já visto em todo o universo. Habitou em sua plenitude na pessoa do nosso Senhor. Quando ele se via envolto em conflitos, e ele foi envolvido em muitos, basta você ler os evangelhos, o mandamento do amor era nele perfeitamente exemplificado. O perfeito Filho de Deus amou de maneira perfeita a Deus e ao próximo. Note que ele não amou regras, ele não amou leis, ele não amou costumes, ele não amou tradições, ele não amou normas, ele não amou coisas, ele não amou instituições, ele amou pessoas. E quando ele confrontou pessoas, quando ele esteve em rota de colisão com pessoas, quando ele exortou pessoas, tudo isso foi feito em perfeita harmonia com o amor. E é por isso que eu creio, um conflito pode sim ser uma bênção, quando motivado pelo amor de Jesus. Nosso problema não é o conflito, nosso problema é que queremos amar do nosso jeito e não amar do jeito que Jesus ensina. Até mesmo quando não foi ouvido, Jesus amou. Até mesmo quando sabia que seria rejeitado, Jesus amou. Na história do jovem rico, segundo a narrativa de Marcos, a resposta do jovem: eu sou bonzão, eu obedeço a tudo. Mandamentos, Jesus. Mandamentos, Jesus. Mato no peito. Deixo cair macio e saio jogando. Mandamento, Jesus, é comigo mesmo. Bom esse jovem rico, né, irmãos? A resposta do jovem, na narrativa de Marcos, foi: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Na verdade, esta resposta significava que ele estava dizendo: Senhor, eu sou muito bom. Senhor, eu estou muito confortável no caminho da lei. Sabem o que o texto sagrado diz que aconteceu nesta hora? Mas Jesus, fitando, o amou. A desgraça da cegueira espiritual daquele jovem, demonstrada no seu orgulho e petulância, coisas que entristecem profundamente o coração de Deus, não foram motivos suficientes para Jesus
deixar de olhá-lo com amor. Por quê? Quando uma pessoa discorda de nós, deixamos de olhá-la com amor. Ah, meus irmãos, se Deus fizesse isso comigo, obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo quando eu estou em conflito com a tua vontade, o Senhor não deixa de me olhar com o teu amor. Após um duro embate com escribas e fariseus, chamando de cegos aqueles que já estavam tramando a sua crucificação, de maneira gloriosamente eterna, cheio de compaixão, o Salvador exclama: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Jesus exortou, não porque quisesse ofender, mas porque amava. Jesus colocou o dedo na ferida, não porque fosse sádico, mas porque amava e queria curar. Sofreu rejeição, oposição, inimizade, perseguição, experimentou os mais variados e intensos tipos de conflitos. Não fugiu de nenhum, porque sempre esteve motivado pelo amor. Meus irmãos, é disto que nós precisamos. Amém? Como posso ter a certeza de estar num conflito positivo? Quando com toda a sinceridade eu respondo para mim mesmo e diante de Deus que o que me motiva é o amor. Como posso, num confronto, esquadrinhar meu coração com a palavra de Deus, verificando se o Filho de Deus é a minha força e a minha inspiração? Assim como Jesus amou, nós devemos entender que um conflito é, às vezes, necessário e pode, sim, ser uma bênção para as pessoas envolvidas. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Segundo, um conflito por causas positivas tem como foco o pecado e não o pecador. Se o primeiro como é como Jesus, que amou em meio aos conflitos, o segundo como é este: um conflito por causas positivas tem como foco o pecado e não o pecador. Meus irmãos, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus ama o Cláudio, mas muitas e muitas vezes se entristece com aquilo que o Cláudio faz. E pode ter certeza, não é retórica do pregador, é a pura verdade. Tenho a certeza, e isto só é possível porque Deus é perfeitamente capaz de olhar uma situação e separar o problema da pessoa que está com o problema. Quando estamos diante de um conflito, precisamos parar, pensar e até mesmo orar para entender qual é o problema. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos que, diante de um conflito, nosso problema não são as pessoas, mas sim o pecado. Nosso inimigo é o pecado e não o pecador. Quando estamos num conflito, temos muita dificuldade em separar o joio do trigo. O joio é o problema, o trigo é o irmão. O joio é o problema, o trigo é o meu filho. O joio é o problema, o trigo é o meu cônjuge. Mas, no calor de um conflito, quando, diante de uma discussão, nossas emoções ficam alteradas, facilmente nos desviamos do mérito da questão e descambamos para ataques pessoais que nada têm a ver com o amor e que nada têm a ver com o conflito inicial. Para um conflito tornar-se positivo, precisamos manter nosso foco ajustado
ajustado. Irmão, preste atenção nisso, por favor. Para um conflito tornar-se positivo, precisamos manter nosso foco ajustado. Quando discutimos finanças com o nosso cônjuge, o problema não é o casamento em si, mas a adequação do meu padrão de vida financeiro. Quando discutimos sobre a criação de filhos, o problema não é que o filho tenha nascido. O problema é que educar filhos num tempo como o nosso é uma tarefa de Hércules. Quando discutimos o planejamento da igreja, o problema não é organizar bem uma agenda. O problema é que realmente é difícil colocar vários pecadores numa mesa e discutir. Conta-se que o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, estava numa discussão sobre orçamento no parlamento inglês. O governo queria uma coisa e Churchill defendia suas ideias. E o parlamento queria outra coisa. E uma deputada também defendia suas ideias. Depois de muita discussão, o clima foi aumentando. E a deputada disse: Senhor Churchill, se o senhor fosse meu marido, eu colocaria veneno no seu café da manhã. Ele tomou a palavra e respondeu: Senhora deputada, se eu fosse o seu marido, eu tomaria o café. Meus irmãos, facilmente a discussão sobre um tema se torna um ambiente de ofensas pessoais. Discutir ideias, mesmo as mais divergentes, não nos faz inimigos. Ninguém precisa envenenar o café da manhã de ninguém. Esposos, esposas, filhos, ter conflitos por opiniões divergentes e até mesmo ter vontades conflitantes não nos faz inimigos. Ninguém precisa matar ninguém. Ter como foco o pecado e não o pecador, ter como foco apenas o problema e não as pessoas, é não jogar a criança fora junto com a água suja. Foi isto que o reverendo Martin Luther King fez. Seu inimigo era o racismo e não o racista. Separar o pecado do pecador foi a causa pela qual Deus deu a vitória do reverendo King contra um Estado segregacionista e injusto que defendia leis imorais à luz da consciência cristã. Todas essas leis imorais, injustas e segregacionistas caíram porque um homem manteve o foco no lugar certo. Foi isto que fez Mahatma Gandhi. Seu inimigo era o imperialismo inglês e não o povo inglês. Separar o pecado do pecador foi a causa da vitória da maior revolução sem armas da história mundial no século XX. E principalmente, irmãos, foi isto que o nosso Salvador fez ao se encontrar com a turba cega por sangue que desejava apedrejar a mulher adúltera. Separar o pecado do pecador foi a causa de uma das mais maravilhosas declarações de perdão do Evangelho. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Irmão, de verdade, eu creio que Deus tem uma bênção para você nesta noite. Porque se você está diante de um conflito, e se este conflito é verdadeiramente necessário, Deus quer que você receba a bênção de considerar o conflito de acordo com o ponto de vista correto. Isto significa que um conflito deve ser sempre motivado pelo amor. Isto significa que um conflito deve ter sempre como foco o pecado e não o pecador, para que você tenha vitória sobre esse conflito, para que com o ponto de vista correto, Deus possa abençoar seu casamento, sua família e todos os seus relacionamentos. Fale com Deus acerca disso.